Paz a todos os irmãos e irmãs que estão presentes e os que estão nos assistindo em casa. E é com muita alegria que nós ocupamos essa incumbência, de estar falando aos irmãos da palavra do Senhor. Nosso pastor, ele está em férias, vai ficar 2 semanas em férias, e ele escolheu entre alguns irmãos eu para estarmos ministrando a palavra do Senhor. E a palavra de hoje, irmãos, vai estar dividida em 2 partes. Os irmãos me suportem, eu vou pregar de manhã e vou pregar à noite. Não deveria ter falado isso, que eu vou pregar à noite, Porque quem está aqui não sai mais, A Márcia falou que ninguém sai agora, porque ela vai segurar lá. Agora à noite é um perigo. Mas a gente vai estar pregando de manhã e, pela misericórdia de Deus, vamos estar falando à noite também. E o tema que nós vamos tratar hoje, nós vamos estar dividindo ele em 2 partes. Nós vamos falar uma parte agora de manhã e uma outra parte à noite. E o tema da nossa mensagem hoje, irmãos, alguém já ouviu alguma vez, pode levantar a mão, uma pregação sobre José, o pai de Jesus, esposo de Maria? Alguém já ouviu uma mensagem? Sim, o pastor Osvalnir, com certeza, Até de Macabeus lá ele deve ter ouvido. Mas os irmãos nunca ouviram uma mensagem a respeito de José, o pai de Jesus, esposo de Maria? Estranho, Então, hoje vocês vão ouvir 2, de manhã e à noite. Nós vamos falar hoje sobre José e o pai de Jesus, esposo de Maria, e o tema da nossa mensagem é Aprendendo com o silêncio de José. Aprendendo com o silêncio de José. Por quê? Porque José, não tem nenhuma fala de José na Bíblia. Tem muitas ações de José, ou algumas ações de José, mas não existe nenhuma fala de José na Bíblia. Mas apesar dele não falar, ou não ter nenhuma fala a respeito de José, ele tem muitas coisas a nos ensinar. Então nós temos muita coisa a aprender com a vida de José. Eu também não sei se os irmãos já perceberam, nas peças de final de ano, o José é sempre o mais tímido, aquele que não fala. Não, eu não faço peça, eu tenho vergonha, então você é o José. Você vai ser José, porque José não fala mesmo, Então qualquer um pode ser José, assim aparentemente, Não precisa ter uma grande formação teatral para ser José. A pessoa só vai ficar ali do ladinho de Maria, ali e tal, na manjedoura, quando os pastores chegam, quando chegam os magos, e só. E o máximo quando vai no templo, que também ele não fala. Então, aparentemente, José é sempre um coadjuvante nas Escrituras, Uma pessoa que pouco aparece. Mas, para nossa surpresa, irmãos, e eu espero que na medida que nós formos dissertando o assunto, a gente perceba que José foi um homem muito especial. Ele foi escolhido a dedo por Deus. Não é qualquer um que podia ocupar o lugar de José como ocupam nas peças teatrais. Qualquer um pode fazer o papel de José. Na vida real mesmo, no momento em que as coisas aconteceram, no nascimento do Senhor Jesus, os irmãos vão perceber que não era qualquer um que podia fazer a parte de José, ou o papel de José, na vida real. E esse homem, irmãos, através das suas atitudes, ele ensinou muito mais do que, às vezes, nós com as nossas palavras. Através simplesmente das suas atitudes, a maneira como ele respondia a Deus, ou à vontade de Deus, ele ensinou muito mais, eu acredito, do que se ele falasse. E eu espero em Deus que a gente venha a perceber isso. E essa manhã, eu espero que talvez eu seja um pouco mais rápido do que o normal, Do que o comum. Nós vamos destacar 4 lições. Tem muito mais, mas nós vamos destacar 4 lições que nós podemos aprender com a vida de José. Então vamos abrir as Escrituras, irmãos, lá em Mateus, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 25. Mateus, capítulo 1, versículo 18 até o 25, que diz assim: O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira.
Estando Maria, sua mãe, ali é melhor, né? Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, por que é prometida em casamento antes que coabitassem? Porque antes lá dentro da cultura judaica, antes deles se casarem oficialmente, como nós conhecemos aqui na nossa cultura brasileira, lá no cartório, e assinar os papéis do direitinho, eles tinham um contrato, que era quase um casamento. Era que a gente chamaria de noivado, mas noivado é muito fraco perto desse compromisso que José já tinha com Maria antes mesmo do casamento. Então, eles tinham esse tipo de contrato que era quase que irrevogável. Era quase que irrevogável. Tá? É meio complicado para nós entender, porque a nossa cultura é diferente, mas era um contrato muito sério, que era feito antes do casamento. E uma vez que a moça fosse prometida para aquele rapaz e ele aceitasse aquele compromisso, aquilo era praticamente irrevogável. E se fosse revogado, era uma grande vergonha também. Então, é importante a gente entendermos esses detalhes da cultura judaica da época de José e Maria, aqui, quando o nosso Senhor Jesus nasceu. Sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, ainda não era, mas já é chamado aqui de esposo, então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Então, olha os detalhes. Ele era um homem justo, e não querendo expor Maria, é importante, irmãos, acompanhar o raciocínio, não querendo expor Maria, porque ela estava grávida do Espírito Santo, ele planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas enquanto meditava sobre isso, ele começou a raciocinar. Eu vou ter que deixar Maria, tal, eu tenho esse contrato, esse compromisso, como é que eu vou fazer? Então ele estava pensando a respeito do assunto. Mas enquanto ele meditava sobre isso, eis que um anjo lhe apareceu, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe exporás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta, no caso aqui o profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Tudo isso o anjo estava falando para José, em sonho. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Ele oficializou o casamento. Ele estava em dúvida, vou embora. O anjo falou com ele no sonho, ele já resolveu o problema. Contudo, não coabitou com ela, não teve nenhum tipo de ligação física com Maria, enquanto ela estava grávida do Espírito Santo, nesse período de 9 meses. Isso é importante a gente entender também, né? Que aqui está. Contudo, não coabitou com ela enquanto ela não deu luz ao filho primogênito, e José colocou o nome de Jesus. Por que é importante saber que ele não coabitou com ela nesse período que ela estava gerando pelo Espírito Santo? Porque há muitas pessoas que falam que após o nascimento de Jesus, Maria continuou virgem e José nunca conheceu sexualmente Maria. Só que o texto é que ela não conhecia, que eles não tiveram relação nesse período. Depois ela se tornou esposa de José normalmente. Eu sei que isso vai afrontar algumas pessoas, não digo entre os irmãos, mas alguns irmãos de outras linhas teológicas vão achar que não, ela continuou virgem para sempre. E aqueles irmãos de Jesus que aparecem na Bíblia, está aí sua mãe, teus irmãos e tal, falando que na verdade não eram irmãos de Jesus nascido de Maria, eram primos de Jesus. Então tem tudo isso. Mas na verdade Maria, ela se manteve virgem nesse período, mas após o nascimento de Jesus ela teve uma vida de casada normalmente com José. Amém? Então talvez seja importante a gente fazer esse destaque aqui.
Mas a ideia aqui hoje é destacar alguns aspectos da vida de José. José, irmãos, ele era um homem justo. E era um homem especial escolhido pelo dedo de Deus, como nós já falamos. E uma das coisas que nós podemos aprender com José, principalmente aqui no versículo 19, é que José era um homem que não pensava em si mesmo. Ele não, no momento em que ele estava passando por aquela situação, José não se preocupou com a sua reputação. Vamos ler lá novamente, Mateus 1,19, diz assim: então o José, sendo um homem justo, 1,19, e não querendo expor Maria, a desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém a soubesse. Ele não planejou deixar Maria por causa da sua reputação, que seria um motivo justo. Ele não teve nada com aquilo. Então eu vou deixar Maria. Como que um absurdo desse? Como é que eu vou me virar com as pessoas? Como é que eu vou falar com as pessoas que a minha esposa está grávida e eu não tive relação com ela e ela não teve relação com ninguém? Então ele falou, então ele poderia pensar em si mesmo, na sua reputação, na sua honra própria, pessoal, e ir embora. Ou até entregar a Maria lá para os pais dela, falou, não sei o que aconteceu, não tenho nada com isso, e fugir. Mas ele, por ser um homem justo e com certeza, a confiar em Maria e com certeza conhecer a Deus, ele falou, não, eu não sei o que fazer nessa situação, mas eu vou sair de cena. Eu vou sair de cena e aí toda a culpa vai recair sobre mim. Na verdade, ele fugindo daquele relacionamento, daquele compromisso, uma vez que ela estava grávida, ele estava assumindo toda a culpa, que ele era o culpado, que ele tinha se relacionado com ela antes do casamento oficial. Eles tinham um contrato sim, mas eles não podiam ter relação sexual antes do casamento oficial. Ele falou, eu deixo a mulher, vou embora e a culpa cai sobre mim. Ele fugiu. Sei lá, talvez ele passou alguma coisa na cabeça dele. Então, Maria vai ser poupada. Maria fica poupada e eu levo toda a culpa. Então, por aí você já percebe o caráter desse homem. Ele não tinha que fazer nada disso. Vamos pensar friamente, não tenho nada com isso. Deixa rolar o problema. Maria, se explica aí com a turma aí. Mas ele sabia a consequência que aquilo teria para ela, até de morrer, até de ser apedrejada. Porque ela ia falar, não, realmente, eu não me deitei com ele. Ela não ia mentir, não, a culpa é do José. Não, ela ia assumir. Então, ela ia acabar morrendo. Como que ela ia explicar uma situação dessa? Não tinha como explicar. Então, José falou, para me poupar a Maria, eu assumo uma culpa, fujo, sumo, e fica todo mundo me culpando, e ela, pelo menos, é poupada. Isso mostrando que é um homem que não pensava em si mesmo. Que a reputação dele, nesse caso, era menos importante do que o sofrimento que ele sabia que Maria poderia estar sofrendo. Só que José, quando ele teve essa ideia, eu vou fugir, ele teve essa ideia assim, eu vou fugir, ele não pensou e saiu fazendo. Entendeu? Vamos lá no versículo 20, diz assim, mas enquanto meditava o quê? Se fujo ou não fujo? Vou embora ou não vou embora? Enquanto ele meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Por que é importante isso? Porque às vezes passa alguns pensamentos, você está numa situação difícil e vem um pensamento na sua cabeça, eu acho que eu vou tomar essa atitude. Já está tendo um problema sério lá no seu trabalho, eu vou pedir a conta. Você fala, acho que eu vou pedir a conta, esse patrão não gosta de mim, acho que meu casamento não está legal, acho que eu vou separar. Então, sei lá, um problema que você esteja surgindo, passando, sofrendo, e de repente você medita e fala, não, eu vou tomar essa atitude. E meditar, irmãos, é importante a gente destacar essa palavra, esse verbo, ele é muito mais importante do que pensar. Meditar é você remoer aquilo que você está pensando, sabe? Aquilo que os animais fazem, a vaca, principalmente, o que ela faz? Ela pega um alimento, ela come, ela mastiga o alimento, a vaca, mastiga, engole, depois daquele mesmo alimento volta, ela mastiga, engole, isso que é meditar. Até tirar todos os nutrientes daquele alimento. É nojento, mas é assim que funciona. Então, a palavra meditar é a mesma coisa que ruminar. É aquilo que os animais fazem com seus alimentos, os animais ruminantes, né? No caso, vamos usar como exemplo a vaca. Então, ele come, mastiga, engole, volta aquilo de novo, engole, mastiga, engole, até extrair todos os nutrientes daquele animal. Então, meditar não é só pensar, acho que eu vou fazer. Não, ele pensou, ele avaliou, ele
colocou diante de Deus toda aquela situação. E quando ele já estava assim, decidido, não, acho que a minha decisão melhor é eu sair, aí veio um anjo e falou. E falou com ele, José, não temas receber Maria. Não temas receber Maria, porque aquela que ela está gerando é do Espírito Santo. Isso foi muito importante, porque nem sempre nós somos assim, irmãos, nos momentos de pressão, porque ele estava passando um momento de pressão. A gente contando a historinha de José é muito simples, mas naquela época, naquela cultura, era muito complicado o que ele estava passando. Não era qualquer homem, mesmo sendo de Deus, e talvez à noite a gente vai fazer uma comparação, os irmãos vão entender melhor, que talvez suportasse aquela situação, que soubesse lidar com a situação. Não era qualquer um. Tinha que ser um homem realmente escolhido, especial. Tinha que ser igual José, não tinham muitos assim. Para ele entender dessa maneira como ele entendeu. E agir da maneira como ele agiu. Existe uma história lá em 1 Samuel, capítulo 13, que foi uma guerra de Saul contra os filisteus. Então, o filho de Saul, Jonatas, ele acabou matando o comandante dos filisteus, e aquilo levantou uma revolta muito grande para os filisteus, né? E os filisteus ficaram muito irritados porque o comandante dele foi morto. E só que os filisteus eram um exército muito mais poderoso do que o exército de Israel naquela época. Então, eles ficaram muito furiosos e partiram para a guerra contra Israel, e os soldados de Israel ficaram com medo. Ficaram com medo e falando, não, vamos fugir, um fugia para um lado, fugia para o outro, e Saul começou a ficar também apavorado, porque os soldados estavam deserdando, indo embora e fugindo, porque eles sabiam que se o exército dos filisteus viesse mesmo atacar, eles iriam morrer. E nesse interim, Samuel falou assim, olha, aguarda que eu estou indo até onde você está aí, ô Samuel, para oferecer sacrifício ao Senhor. Daqui 7 dias eu estou chegando aí. Só que esses 7 dias, quando venceu os 7 dias, não tinha terminado os 7 dias. Quando chegou os 7 dias, o povo saindo fora, os soldados abandonando a guerra e tal, então Saul ficou apavorado diante daquela situação. Então ele ficou apavorado e falou, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou buscar Deus, eu vou oferecer um sacrifício a Deus para o povo entender que Deus está com a gente e não deserdar. Só que não era a função de Saul fazer isso. Essa era a função do sacerdote, que era Samuel. E Samuel falou, eu vou chegar daqui 7 dias. Vamos abrir lá, irmãos, em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 12. Então os irmãos entenderam, ele estava ali na guerra, ficou apavorado, então falou, então eu vou oferecer um sacrifício para Deus se fazer presente no nosso meio e o povo não me deixar. Aí essa foi nós vimos a reflexão de José, agora nós vamos ver a reflexão ou a meditação de Saul. E refletir, agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face do Senhor de Yahvé e alcançar a sua ajuda. Então, você lendo esse texto isolado, ele fala, mas ele estava querendo buscar Deus. Não, na verdade, esse buscar Deus era um sacrifício que Samuel falou que ia fazer. Que não era um buscar Deus ir lá no quartinho de oração e orar, era fazer um sacrifício, queimar incenso, matar animal, isso aí não era da competência dele. Então, teria que ser o sacerdote. Então, mas como ele estava vendo o povo fugir, então ele falou, nem sequer tentei buscar a face de Yahvé e buscar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. Então, isso ele respondeu para Saul, porque quando deu 7 dias, venceu os 7 dias, Samuel chegou. Samuel não chegou atrasado, chegou no limite. Aí, quando ele chegou no limite, todo sacrifício já estava oferecido. Aí Samuel falou, mas por que você fez isso? Por que você ofereceu o sacrifício? Não, porque o povo estava fugindo, o soldado estava indo embora, e eu fiquei pressionado pelas circunstâncias. Tem umas versões aí que diz assim, forçado pelas circunstâncias. Alguém tem essa versão aí? E aí ele falou, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci um holocausto. Então ele ofereceu porque ele estava com medo. Então ele falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. A irmã aí é forçada pela circunstância? Está vendo? A irmã do nome difícil, né? Na versão dela está forçado pela circunstância. Então, ele fez aquilo, mas não por orientação de Deus, mas porque a situação o pressionou a fazer. E ele acabou oferecendo sacrifício, e aquilo custou caro para ele. Ainda que tenha sido uma coisa legítima, né?
oferecer um sacrifício, aparentemente é uma coisa de Deus, mas não era a responsabilidade dele. Não era para ele fazer aquilo, era para Samuel fazer. E Samuel falou, espera que eu vou chegar aí em 7 dias. Chegou 7 dias, mas não tinha dado ainda o final dos 7 dias. Ainda faltavam algumas horas. Samuel chegou no limite, ele já tinha feito tudo, porque ele foi pressionado pela situação. Mas só que a pressão de José é exatamente a mesma pressão de Saul, e muitas vezes a minha e a sua pressão. E como que nós agimos diante da pressão? Quando uma situação nos pressiona, como eu ajo? Eu medito, consulto a Deus, Senhor, qual é a tua vontade? Me dirige ou saio fazendo? Não, tem que fazer alguma coisa. Não posso ficar parado. Eu tenho que fazer alguma coisa. O que você vai fazer? Não sei. Eu não sei, mas vou fazer. Parada que eu não vou ficar. Então, muitas vezes a gente é assim, afoito, ansioso, desesperado, né? Isso muitas vezes pode nos causar danos graves. Tem coisa que você faz da sua cabeça e não dá em nada, mas tem coisa que os irmãos sabem. Às vezes é um detalhe ali, uma coisinha que você não esperou, uma atitude que você tomou antecipada, e isso pode te custar muito caro lá na frente. Então, essa é a primeira uma das lições que nós já aprendemos com José. Ele estava numa situação de pressão, estava preocupado, mas ele falou, não, espera aí, eu vou meditar. Meditei. Estava até decidido a tomar aquela atitude, mas como ele estava com o coração correto diante de Deus, e estava fazendo uma coisa com a motivação até de poupar Maria, nem pensando na sua reputação, Deus veio e, através do anjo, falou ao seu coração. E José também, uma outra coisa que nós podemos aprender de José, dessas 4 lições, nós já falamos de 2, né? Que ele não pensava em si mesmo e que ele sempre esperava a orientação de Deus para agir. E nessa espera, irmãos, o José, ele demonstrava no seu coração que ele estava sempre disposto a cooperar com Deus. Uma outra coisa. Porque quando Deus vai fazer alguma coisa na minha vida e na sua, irmãos, Deus não faz nada sozinho. Ele espera a sua cooperação. E aí é que entra o problema. Porque Deus pode fazer tudo sozinho? Elaine, não pode. Vou fazer e acabou, e não dá satisfação para ninguém, não pedir participação de ninguém. Não, Deus pode. Porque ele não é servido por mãos humanas. Eu gosto desse texto, né, porque eu cito muito, né? Porque Deus ele não é servido por mãos humanas. Porque dele vem a vida, a respiração e tudo mais. Então ele pode fazer tudo o que ele quer, da maneira que ele quer, da hora que ele quer, sem precisar da minha e da sua participação. Mas ele, na sua soberania, quer contar comigo, com a irmã Margarete. Ele dá no plano dele, fala, não, eu quero incluir a irmã Dalva, o Renan, nesse meu plano aqui. Só que quando Deus inclui você no plano, você tem que, logicamente, fazer o que ele predeterminou. Você tem que cooperar com Deus. Você não tem que chegar lá no plano de Deus e falar, não, Deus, está certo, mas não acho que o senhor fizesse assim, era melhor. A gente quer dar uns palpites no plano de Deus. Então, José não era palpiteiro, ele não dava palpite. Ele simplesmente cooperava com Deus dentro do seu propósito e fazia aquilo que Deus queria, que é uma coisa muito difícil, não é coisa fácil. Porque tem coisa que você sabe que é o propósito de Deus, e Deus está falando para você, faz dessa maneira, e você sabe no seu coração, está complicado fazer assim. A minha vontade era fazer diferente. A minha vontade agora, nessa situação, era fazer. Você sabe exatamente como Deus quer que você faça. Sabe aquela ofensa que você sofre de alguém? Que você está claro na sua cabeça, olha, sofre o dano, está escrito lá na palavra. Dá outra face nessa situação, não revide. E você sabe, eu sei que a vontade de Deus é essa, mas deixa eu matar ela, enforcar o cara só um pouquinho, né? Meu Deus, eu vou enforcar só um pouquinho. Tem um personagem antigo que falava isso. Deixa eu matar ela só um pouquinho, né? Então o cara quer enforcar só um pouquinho aquela pessoa, mas Deus não, nem um pouquinho. Você sofre o dano, a minha vontade nessa situação é essa. E aí o que Deus está querendo? Está esperando o que da nossa parte? A nossa cooperação. E José era um homem que cooperava com Deus. E por que eu posso afirmar isso, irmãos? Que José cooperava com Deus. Vamos voltar na historinha de José. A historinha que aparentemente passa batido assim na nossa vida. Maria foi visitada pelo Espírito Santo, certo? O Espírito Santo falou, Maria, você foi escolhida, foi agraciada, e de ti vai nascer o Filho de Deus. O Espírito Santo vai te envolver, e o que está em ti é gerado pelo Espírito Santo. Concorda? Foi isso que o anjo falou para Maria. Maria também não estava sabendo de nada. Quando ela não tinha tido uma profecia antes. Olha, Maria, quando você
atingir a idade para gerar filhos, ou para conceber, melhor dizendo, vai vir um anjo, não tem nada disso. Nem para ela, nem para José. Aí o anjo chega e faz toda aquela apresentação para José, para Maria. Maria ficou assim, abismada, né? Puxa vida, mas por que ele está com... Não, você foi escolhida entre muitas mulheres para gerar o Filho de Deus. Maravilha. Aí Maria falou, então, seja feita em mim a tua vontade, Senhor. Só que José, irmãos, só ficou sabendo depois que a coisa já tinha acontecido. José não foi avisado antes, como Maria. Ó, José, eu escolhi Maria, aquela mulher que você vai casar. Então eu vou te falar, vou te preparar antes, para você não se assustar na hora. Olha, o Espírito Santo vai vir sobre ela, ela vai conceber, então você não se assuste, não deixe de tomá-la como mulher, porque o que está nela é de Deus, foi gerado pelo Espírito Santo. Então, José, fica tranquilo, que isso é coisa de Deus. Inclusive, está lá, sabe aquele texto de Isaías, lá, 7,14, que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel? Lembra, José? Lembro. Então, esse texto vai se cumprir na sua vida, na vida de Maria. Não teve nada disso, irmãos. Quando o José ficou sabendo da notícia, Maria já estava gestante, o Filho de Deus já estava sendo concebido no ventre dela, já tinha sido gerado no ventre dela, e José, quando foi avisado, tudo já tinha acontecido. E nem por isso José recuou. Ele cooperou com Deus. É essa a sua vontade, Senhor? Amém, estamos juntos. Eu coopero com o Senhor nisso aí. Pode contar comigo. Igual a gente, né, irmãos? A gente não é assim? Deus faz um negócio, avisa depois. Não, Senhor, o Senhor fez, está bem feito. Eu estou com... Tem uma outra liçãozinha, porque aqui era para José dar pulo. Meu Senhor, mas espera aí. Aí é mancada, não me avisou nada. Porque normalmente Deus avisa, né? Chegou lá para Jeremias, lá capítulo 1. Ó, Jeremias, eu estou chamando você para pregar para as nações e tal. Então, você com você. Aí Jeremias, Senhor, eu sou uma criança, não manda eu não, manda outro. E discutiu com Deus. Chegou para Jonas, mesma coisa. Vai para um lado, foi para o outro. Chegou para Isaías, eu sou um homem impuro, habito no meio de um povo de impuros lábios e tal. E todo mundo tinha uma desculpa. Moisés saía correndo da cobra lá, porque eu não sei falar. Todo mundo tem uma desculpa. José não. E Deus falou tudo antes para esse pessoal, hein? Chamou eles antes, avisou que ia acontecer. Para José, Deus não avisou nada. Só comunicou o que tinha acontecido. E nem por isso ele retrucou. Que eu fiquei pensando, né, nesse texto aqui que é citado na passagem, né? O anjo veio, comunicou tudo para ele, lá no versículo... o Senhor Maria gerado, que... Bom, é possível que o texto vai fugir de mim agora. E dará à luz os seus pecados, e aconteceu que o Senhor havia dito... o versículo 23... que o anjo vem falando com ele, irmão. Aí quando chega no versículo 23, fala, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando é citado esse texto aqui em Mateus, esse texto talvez não tenha sido citado para Moisés, para José no sonho. Esse texto não foi citado para José no sonho. Olha, José, aquele texto que está escrito, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, é o que está acontecendo com você agora. Não, isso foi uma conclusão que o Mateus teve depois. José só recebeu a notícia. Você, aquela que foi gerada no ventre de Maria, do Espírito Santo. Segura essa aí, José. Agora é com você. E ele, tranquilamente, falou, eis-me aqui, Senhor. Eu coopero contigo nisso aí. E não discutiu. Então, não, é uma grande lição. Então, está vendo que esse homem não era um homem comum? Igual qualquer coisa, a gente acha que é qualquer um que pode ser José? Nas peças, sim, né? Mas na vida real, não. Não é qualquer um que pode, não. Não é qualquer um que não retruca numa situação dessa. E a gente retruca por muito menos. A gente murmura contra Deus por muito pouco, por muito menos. E ele, numa situação dessa difícil, simplesmente obedecia. Simplesmente obedecia. Então, irmãos, indo para a conclusão, então nós abordamos esses dois aspectos, né, da vida de José. São 4. O primeiro é que ele não pensava em si mesmo, né? Não se preocupou em se
em se proteger, ou proteger a sua reputação, e um homem que sempre esperava a orientação do Senhor de forma tranquila, com fé. E à noite a gente vai estar abordando mais 2 temas, que é sobre a obediência pronta que José tinha, como que ele obedecia de forma pronta, e também vamos trabalhar sobre a questão de José, seus sonhos e os anjos, porque tudo de José era com sonho e anjo, né? Isso também pode trazer um problema para nós. Tudo que Deus falava com ele era através de anjo e através de sonho. Então a gente vai entender também por que isso aí. Amém, amados? Tranquilo? Vamos ficar em pé então, vamos orar. E eu já convido os jovens para estar vindo à frente e cantar a última canção. Sim, Pai, nós te damos graças, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de termos ministrado a sua palavra e que a sua palavra possa ter falado aos nossos corações. Temos muitas coisas para aprender com esses homens teus, ó Deus, e José não é diferente. Muitas vezes nós, até na nossa infantilidade espiritual, queremos ser igual a Moisés, queremos ser igual a Elias, queremos ser igual a tantos homens que são realmente homens santos de Deus, que devem ser honrados e admirados pela sua fé, mas muitas vezes nós esquecemos a simplicidade desse nosso amado irmão, que teve uma função tão importante, ó Pai, simplesmente de conduzir na criação do nosso Salvador. Então, muito obrigado por o Senhor ter encontrado nessa geração um homem como José. E que o Senhor Deus, dentro dos teus propósitos, possa encontrar em nós um coração semelhante. Ajuda-nos, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pedimos também pela vida do nosso amado pastor, que o Senhor o guarde na sua viagem. Também, ó Pai amado, aqueles que estão enfermos, que o Senhor continue guardando, irmã Olga, o Chiquinho, demais irmãos que estão passando por esse momento difícil, que o Senhor dê, Senhor amado, o livramento, que a sua vontade se cumpra na vida de cada um. Pois é em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.